Cumprimento de tabela, né? A classificação já estava definida, o jogo foi bem morninho, quase frio. O Flamengo teve algumas intercorrências, né? Questão ali de VAR e tal, gol anulado. Mas o Flamengo dominou, ainda assim, mesmo com o time reserva, só que jogando num ritmo bem diferente. E eu gostei muito do Vitinho, jogando mais uma vez ali, como ele tem jogado sob o comando do Renato, nesse período do Renato, como o meia atacante, né, ali por trás do centroavante, na posição que tem sido ocupada pelo Arrascaeta. Ele é o meia por trás do 9. E ele foi, mais uma vez, esse jogador, e acho que foi bem, e tem crescido muito do Flamengo. A gente ontem falava sobre de quem esperar mais. Eu esperava do Pedro, porque do centroavante a gente espera gol, não teve o gol do Pedro, mas o jogo, vamos dizer assim, sem graça, né? E Mar, essa questão do Pedro, assim, eu até vi o pessoal falando nas redes sociais, o que tem acontecido. Você acha por que o Pedro tá nessa fase um pouquinho, porque é até estranho, né, Mar, a gente ver o Pedro sem fazer gols quando ele está em campo? Mas eu vou colocar isso aí você destacou aí como fase mesmo. Ele volta da seleção, volta com aquela questão assim, meio coisas mal resolvidas entre ele, clube, torcedor, seleção, mas eu não vou fazer drama em cima disso não. Acho que o Flamengo tem dado conta do recado, ele tem as oportunidades, às vezes não. Ontem ele quase fez um gol que normalmente ele faz, né? Saída do goleiro, mete a bola por cima, a bola vai chorando ali, acaba que não entra, mas ele colocou o Michael na cara do gol, eu acho que vamos colocar isso na gavetinha da fase, viu, Mariana? Prefiro assim. Exato, né? E aí a gente vai ouvir agora os jogadores do Flamengo, os personagens do Flamengo, daqui a pouco Carlos Eugênio Simon também aqui, porque de novo, hein? Até em partida, como o Eugênio falou, assim, que não tem lá tanto impacto, tanta importância pelo resultado, tem polêmica com o VAR. Mas antes a gente ouve os rubro-negros, vamos lá. A gente sabe que teve um lance ali talvez de pênalti no Léo, o gol do Michael, enfim, mas eu acho que foi um jogo difícil. Né, a equipe adversária veio realmente para vender duro a derrota, né? Eu acho que a classificação já estava bem definida, mas de qualquer forma a gente sai prejudicado. Então, assim, a gente espera que não aconteça, apesar de saber que isso é possível, né? Eu creio que a equipe, né, ela está cheia de bons jogadores. É claro que o Renato, eu tenho certeza que o Renato está avaliando e, né, juntamente com o Marcos Braz e com o Nuno Spindel, se precisar eles vão atender o Renato, né? Como eu sempre falo, eu acho que nós temos um grupo muito forte, né? A prova disso são os resultados. A gente conhece bem os garotos, sabe da qualidade, são garotos que estão buscando espaço. Sem dúvida nenhuma, a gente fica feliz por poder vê-los atuando bem e ajudando o Flamengo a se classificar. Na tela, então, os números de João Gomes e Vitinho. Em campo, então, os dois jogaram praticamente a partida inteira. Finalizações para o João Gomes, 2. E aí, finalizações certas, né? 1 para o João Gomes. Claro, Vitinho, 3 finalizações, 3 certas, 2 chances criadas e 3 duelos vencidos. O João Gomes, então, a finalização certa, 1, né? Fez o gol da partida, chances criadas, 2 e 13 duelos vencidos. A gente tá falando desses nomes aí, né, Eugênio? E o Vitinho, principalmente, né? Que tem sido um nome muito bem aproveitado, que tem aparecido sempre que é chamado aí como... Quem que você coloca como esse 12º jogador, um jogador assim de confiança que pode vir do banco de reservas? Eu acho que esses 3 nomes, o Vitinho, o Michael e o Pedro, têm sido mudanças recorrentes no time do Flamengo, né? Tem entrado e são jogadores que a gente sabe que conseguem manter basicamente o nível, se não exatamente o mesmo nível dos titulares, mas eles conseguem manter o time muito competitivo, muito forte. Eles são alternativas interessantes. Não dá para dizer assim, eles saem do banco e eles melhoram o Flamengo, eles mudam a cara do Flamengo. Mas o que é muito difícil, porque o time do Flamengo titular é muito forte. Mas se eles conseguem manter uma produção semelhante, já está de bom tamanho, né? Já está de muito bom tamanho. E o Vitinho é um caso interessante repetir isso, porque ele
com o Rogério estava sendo usado mais pela direita, na função do Everton Ribeiro, e com o Renato ele está fazendo reserva do Arrascaeta, por dentro. A gente já viu o Vitinho jogar pela esquerda também, várias vezes. Então ele tem essa versatilidade. Eu queria falar de um outro nome que nós acabamos de ouvir, que é o Maurício Souza. É o técnico do Sub-20 do Flamengo, que várias e várias vezes é chamado para dirigir o time principal. E ele me parece muito sóbrio, ele me parece muito à vontade, claro, reconhecendo o papel dele, de ser um interino, de ser ali um tapa-buracos, mas ele me parece que conduz bem esse time quando ele entra. Campeonato estadual ele fez assim, eventualmente quando tem o técnico, não, como ontem, né, não viaja, ou está suspenso, ou tem algum problema, ele vai lá e conduz o time com muita sobriedade, com muita tranquilidade. Eu acho que ele tem o respeito dos jogadores. É interessante e é bom para o Flamengo ter um profissional como esse. Quem sabe num futuro, ele crescendo ali dentro, ele não possa vir a assumir o time do Flamengo. Não sei, me parece muito interessante essa alternativa que o clube tem nele de segurança, para quando necessário, ter um técnico que sabe que vai lá e conhece do que está fazendo. Fala, Marra. Já que o Eugênio destacou, né, a pergunta foi mais direcionada, né, a gente tem falado aqui mais dos atacantes, o Eugênio destacou também o Maurício. A gente não vai poder deixar de falar do Thiago Maia e também do João Gomes. E nessa brincadeira, por quê? Porque são jogadores que têm entrado com muita frequência e que não dá para falar que não sejam assim, jogadores de primeira opção do técnico Renato. Se tiver algum problema com a turma de cima, esses caras vão entrar e vão jogar bem. Ou seja, já parou para pensar que a gente falou de Pedro, Vitinho... Dá um time inteiro. Oi, não ouvi? Dá quase um time inteiro aí, já falamos 6 jogadores, 5 jogadores. Isso, Pedro, Vitinho, Michael, Thiago Maia, João Gomes, já está falando de 5 jogadores. E ainda podia falar do Mateuzinho, que ontem até foi um pouco abaixo do normal. Isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante porque isso mostra que esse time, o time de cima, que tem uma sequência, o time titular, né, que tem uma sequência muito legal, né, de vitórias, em algum momento as exigências do calendário podem fazer o Renato parar para pensar. E se ele parar para pensar, ele tem, sem a gente fazer muito esforço, né, ele tem 5, 6 jogadores que poderiam entrar ali e dar um descanso para outro. E aparecer bem ali também. Agora, assunto VAR, hein? Esse é Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro, hein, Mariana Spinelli? Não importa a competição, não importa se o jogo está resolvido ou não, ele aparece, ele é assunto, e por isso, mais uma vez, o Carlos Eugênio Simon vem aqui explicar pra gente o que aconteceu. Simon, bom dia. Ontem foi muito agitado, hein, Simon? Vou te falar que ontem, olha, uma confusão danada. A repercussão do que tinha acontecido em São Januário. Agora, mais um lance assim bem complicado e com uma justificativa mais uma vez curiosa, Simon. Bom dia. Bom dia, Bruno, Mariana, Eugênio, Mário, a todos que estão nos acompanhando, nosso fã do esporte. Semana cheia de polêmica envolvendo o VAR, né? No jogo, conforme o Eugênio e o Mário comentaram, aí, não tanta expressão do ponto de vista do resultado, o Flamengo já havia garantido a classificação, o VAR é a atração da noite. Não marcou uma penalidade máxima e um gol legal do Michael, que o VAR também não interveio. Aí dá para ver pela imagem que o Michael tem condições, faz o gol é legal, tá? É legal. O que faltou ao árbitro Ramon Abate e o árbitro de vídeo Rodrigo D'Alonso? Prevaleceu a decisão de campo porque, segundo eles, a calibragem das câmeras não haviam sido feitas ou deu problema. Esse é o mesmo papo daquele jogo do Internacional com o São Paulo, com o Vasco no São Januário, em que a culpa lá foi do sol. O que é calibragem? Que você fala tanto em calibragem. Calibragem das câmeras é feita 1 hora antes da bola rolar, pelos árbitros de vídeo, pelo assessor de árbitros de vídeo, pelo quarto árbitro e pelos operadores. Eles entram no gramado e fazem um mapeamento de todos os setores do gramado, de gol a gol. Geralmente com as câmeras 6 e 7 que são responsáveis pelo impedimento. E aí traçam as linhas verticais, horizontais, tudo digitalmente, através de um software. Então lá eles alegaram que foi o sol. Aqui não vão dizer que foi o sol. Né? Isso. Para mim também já foi conversa fiada e aqui mais ainda.
Esse negócio à noite não vão querer aplicar essa. Então, realmente, problema que não pode. É o terceiro ano do VAR no Brasil, campeonato importante como a Copa do Brasil. No final de semana nós tivemos São Paulo e Palmeiras, problema com o VAR. Meio de semana, São Paulo e Vasco, problema com o VAR. E agora um problema técnico. Ou seja, tá errado o negócio. Tá tudo errado. Não dá para continuar a competição errando dessa maneira. Então, ontem, e se esse gol fizesse falta? E se esse gol tirasse o Flamengo da competição, por exemplo, uma competição milionária como essa, com o VAR? Olha aí, ó. Inclusive, o assistente acabou se equivocando. Mas por essa imagem, sem traçar as linhas, dá para ver que o Michael está em condições. Numa dessas, o árbitro do vídeo pode bancar uma decisão dessas, só olhando pelo vídeo, sem traçar as linhas. Mas aí vai de cada um, da experiência e tal. Eu olhando assim, para mim foi um gol legal. Portanto, erro da arbitragem, o pênalti, o Léo Pereira foi puxado pelo Vinícius, não foi marcado. Né? Ali o árbitro também estava meio encoberto na jogada, era um lance para o VAR. E esse gol legal, mal anulado pela arbitragem. Enfim, a arbitragem brasileira continua dando o que falar, Mariana. Eu vou até perguntar para o Eugênio sobre isso, Simon, porque é o seguinte... o Carlos Eugênio Simon, né? Mas tudo bem, vou falar com o Eugênio Leal, porque assim, quando tem o VAR, tem problema. Quando falta o VAR, tem problema. Como o próprio Simon já falou, né? 3 anos aí, mais ou menos, da ferramenta. Onde está o problema, Eugênio, que você vê? É muito mais de comportamento, de cultura, do debate do nosso futebol? É realmente erro? Onde que está? Será que a gente não vai adaptar, não vai funcionar? Sempre o debate vai ter a rodada e o debate do VAR, a rodada e o debate do VAR. O Bruno outro dia falou aqui, foi o Bruno, né? Que o esporte preferido do brasileiro não é o futebol, né? É discutir arbitragem. Não tem jeito. O cara sempre vai reclamar de alguma coisa da arbitragem. Muitas vezes com razão. E aí entra uma outra questão com a qual tenho certeza que o Simon vai concordar comigo. Não é a máquina. Quer dizer, ontem parece que a máquina deu problema. Né? Mas assim, não tem que acontecer. É absurdo que aconteça o erro. Mas o pior não é a máquina, é quem está atrás da máquina. E quem está atrás da máquina também está em campo. É o ser humano, é o erro do ser humano. Mas quando você tem uma grande quantidade de erros do ser humano, porque um ou outro pode acontecer, mas quando tem uma grande quantidade de erros é porque falta preparação. E aí falta profissionalismo, profissionalização, falta uma organização dentro da CBF para que os árbitros tenham um treinamento adequado, unificado, né, dentro dos mesmos critérios, dos mesmos padrões. Isso não há no Brasil.